Nesta apresentação da sétima amostra de materiais metálicos, vamos discutir sobre o ferro fundido cinzento, que devido à sua estrutura escura recebe essa denominação, que é a linha mais utilizada entre os ferros fundidos. Isso deve às suas boas propriedades, como fácil fusão e moldagem, boa resistência mecânica, excelente usabilidade, além de resistência ao desgaste e capacidade de amortecimento. Essas características estão diretamente ligadas à composição química da liga, que inclui teores significativos de carbono e silício, além de outros elementos como manganês, fósforo e enxofre. O carbono se apresenta na forma de grafita, e a maneira como ela se distribui afeta as propriedades do material. Aqui temos os cinco tipos principais de grafita: o tipo A com distribuição uniforme e o tipo B em forma de roseta, o tipo C com grafita mais grossa, e os tipos D e E localizado entre dendritas. Cada um está associado a diferentes condições de resfriamento e composição. Agora, em relação ao diagrama de fases ferro-carbono, o ferro fundido cinzento está localizado na faixa de composição com mais de 2,14% de carbono em peso. Isso porque, a partir deste valor, a liga deixa de ser considerada um aço e passa a ser classificada como ferro fundido. Mais especificamente, o ferro fundido cinzento comercial costuma conter entre 3% e 4,5% de carbono, o que o posiciona dentro das regiões eutética e hiperteotética do diagrama. Quando a composição está abaixo de 4,3%, chamamos de ferro fundido hipoeutético, e a solidificação ocorre com a formação de austenita primária seguido por uma mistura eutética de austenita e grafita. Já quando a composição está acima de 4,3%, temos o ferro fundido hipereutético, em que a solidificação começa com a formação de grafita primária, seguida da mistura eutética. Essa composição no diagrama explica o porquê de o ferro fundido cinzento se fundir mais facilmente do que os aços e também favorece a formação de grafita em vez de sementita, principalmente quando há silício e resfriamento lento no processo. As propriedades do ferro fundido cinzento podem ser explicadas por três fatores principais: microestrutura, composição química e secção do material. Com relação à microestrutura, é a presença da grafita que coordena as principais propriedades do ferro fundido cinzento, em especial as propriedades mecânicas. A distribuição, forma e tamanho da grafita se dá principalmente pela velocidade de resfriamento do ferro fundido e pela quantidade de carbono presente. Além disso, a matriz metálica de sua microestrutura pode apresentar duas fases, a ferrita e a perlita. A proporção de cada uma delas se relaciona a algumas de suas propriedades, como a usinabilidade, resistência mecânica e resistência ao desgaste. Outro fator importante são os elementos de liga adicionados no ferro fundido. Isso pois esses elementos de liga têm dois efeitos. Eles podem ser grafitizantes, ou seja, promover a formação da grafita, como é o caso do silício, alumínio, níquel, cobre e titânio, pois eles tendem a decompor a cementita. Ou eles podem retardar a formação da grafita, como o manganês, cromo, molibdênio e vanádio, ao estabilizar os carbonetos. E todos eles tendem a aumentar a resistência à tração e à dureza. No entanto, a adição em excesso de elemento de liga pode ter efeito contrário ao buscado. O cromo e o vanádio, por exemplo, aumentam a resistência à tração no início, mas entre 0,5% e 1% acabam por aumentar a quantidade de carbonetos livres, o que pode diminuir essa propriedade. Outro exemplo é a adição de cobre acima de 3%. O cobre, um grafitizante, tem seu limite de solubilidade em torno de 3%. Por isso, com a adição em excesso, a resistência do material é reduzida. O elemento mais relevante é o silício, pois ele é o responsável pela grafitização, ou seja, pela decomposição da cementita em grafito. Junto à velocidade de resfriamento, o silício também causa um grande impacto na forma da grafita. Outro fator que implica nas propriedades do ferro fundido cinzento é a secção das peças, ou seja, a peça ser mais espessa ou mais fina também ditará como serão suas características. Isso se deve à diferença que a dimensão da peça causa na velocidade de resfriamento do material. Então, no momento de sua fabricação, também devemos pensar no molde em que o ferro fundido cinzento será conformado para garantir certas propriedades mecânicas. Empresas como a Bema Fundição, Fundimisa e Metalúrgica Indianápolis são algumas das responsáveis pela fundição do ferro fundido cinzento no Brasil. O processo de fundição consiste na fusão de ferro-gusa em mistura eutética com alto teor de carbono, além de silício e manganês, sendo o carbono na forma de grafite lamelar. Outros elementos de liga podem ser adicionados para proporcionar maior controle sobre as características e propriedades do produto final, proporcionando especialmente o controle sobre os veios de grafito formados.
Devido às suas importantes propriedades mecânicas, o ferro fundido cinzento possui as seguintes aplicações. Classe G1800, peças fundidas de geometria complexa, normalmente fabricadas sob demanda, como, por exemplo, base de equipamentos industriais e estrutura de equipamentos agrícolas. Isso se deve à boa capacidade de amortecimento de vibrações. Classe G2500, pistões, discos de embreagem, freios para serviço leve, por exemplo. Isso por conta da sua boa resistência ao desgaste. Classe G3000, blocos de cilindro de automóveis e motores a diesel, tambores de freios e caixas de transmissão de tratores, por exemplo. Classe G3500, blocos de motores a diesel, caixas de engrenagens pesadas, tambores de freio e discos de embreagem para serviço pesado. E classe G4000, peças fundidas para motores a diesel, por exemplo. Dessa forma, vimos que o ferro fundido cinzento é aplicável em peças bastante robustas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Para aprender mais sobre metalurgia e se tornar um metalheiro, se inscreva no canal.